Fala galera, bom dia. Vamos começando aí um pouco, vamos discutir um pouco hoje sobre direito constitucional, mas batendo papo com o direito de processo penal. Às vezes, gente, a gente precisa dialogar entre duas disciplinas para que a gente possa compreender, na verdade, o que nós temos para dialogar, né? Porque existe um efeito do processo penal do direito constitucional. Então vamos tirar essa dúvida nessa manhã. Você sabe o que são as normas de repetição proibida? Vamos tirar essa dúvida hoje. Com certeza, eu acredito que você já deve ter ouvido falar sobre as normas de repetição obrigatória. Nós temos dentro do ordenamento jurídico algumas normas que elas devem ser obrigatoriamente repetidas na Constituição do Estado. Nós estamos falando, gente, do princípio da simetria. O que quer dizer o princípio da simetria? O princípio da simetria explica que em determinado momento, algumas situações deve ocorrer um tratamento isonômico. Deve acontecer um tratamento isonômico dado nas constituições estaduais, tal como aconteceu na Constituição da República. Então, observe só, o princípio da simetria, ele diz que deve ter um paralelo, até o STJ usa uma expressão que é paralelismo constitucional, no qual deve ser dado o mesmo tratamento na Constituição estadual que foi dado na Constituição Federal. Essas normas, esse princípio da simetria, esse paralelismo constitucional, ele também é chamado de normas de repetição obrigatória. Gente, isso não tem novidade. Vamos começar a compreender agora só uma questão muito interessante. Nós estamos falando aqui, por exemplo, da situação relacionada aos princípios constitucionais sensíveis. Olha, veja só, nós temos, por exemplo, alguns fundamentos na Constituição que eles não podem ser violados. Pensa só comigo. Por exemplo, forma republicana, sistema representativo, são sistemas que estão previstos na Constituição, mas que eles não podem de maneira alguma, esses princípios, eles não podem de maneira alguma sofrer uma violação por parte do Estado. O Estado, a unidade da federação, quando ela viola qualquer um desses princípios, republicano, sistema de representativo, a autonomia municipal, enseja inclusive uma ADI interventiva. Uma ADI interventiva que, se procedente, vai gerar uma intervenção federal do presidente da República naquele Estado. Então nós temos uma ADI interventiva. Bacana. Isso tudo, gente, dentro das normas de repetição obrigatória. Então, uma das espécies é o princípio constitucional sensível. Uma outra espécie de norma de repetição obrigatória que nós temos são as normas constitucionais extensíveis. Por exemplo, a Constituição ela permite que, de uma maneira implícita ou expressa, algumas situações que estão previstas na Constituição, elas venham a ser aplicadas na Constituição estadual. Quando eu estou falando disso, gente, eu estou lembrando, por exemplo, de alguns casos muito famosos. Por exemplo, CPI. Os mesmos requisitos da CPI para ser aprovado, prazo, um objeto, o modelo de informação, um texto, todos esses requisitos que são aprovados, são previstos na Constituição da República, devem ser repetidos na Constituição do Estado. CPI, processo legislativo, o mesmo regramento do processo legislativo que tem na Constituição deve estar previsto, o mesmo tratamento deve estar previsto na Constituição do Estado. Então, CPI, processo legislativo, Tribunal de Contas, o mesmo regramento do Tribunal de Contas que existe na União deve ser repetido no Estado. O STF também já falou que, por exemplo, ingresso no tribunal pelo 5º Constitucional,
vindo dos advogados do Ministério Público. Aquela forma do 5º constitucional também é um princípio extensivo que deve ser observado, que deve ser repetido na Constituição do Estado. Então nós temos as normas de repetição obrigatória agora com princípios constitucionais extensíveis. No sensível, se violar, gera lei interventiva, gera intervenção federal. No princípio constitucional, você pode regular, mas deverá regular conforme a Constituição. Deverá regular conforme a Constituição. E, por fim, o Ad Lamego Bullos, nele fala das normas, dos princípios constitucionais estabelecidos. Ele fala dos princípios, por exemplo, de normas que estão esparsas na Constituição, que devem ser observadas. Sistema tributário, a repartição de competências. Então, são situações que a Constituição estabeleceu como vai ser a norma de como vai ser guiada a saúde, de como deverá ser cuidada a educação básica, ensino médio, nível superior, como deverá ser o desiderato, a função, a aptidão e inclinação de cada um dos entes. Então são princípios constitucionais estabelecidos, direitos políticos, garantias individuais. Então, dentro da norma de repetição obrigatória, nós temos uma classificação de princípios constitucionais sensíveis, princípios constitucionais extensíveis e princípios constitucionais estabelecidos. Eu preciso lembrar qual é a diferença de cada um deles. Princípio constitucional sensível: se o Estado for contra isso, gera a lei interventiva e procedente, gera a intervenção federal no Estado pelo presidente da República. Princípio constitucional extensível: a Constituição estadual deve prever isso obrigatoriamente e deve prever na mesma forma em que foi estabelecida na Constituição da República. CPI, processo legislativo, ingresso do MP e dos advogados nos tribunais. Nós temos alguns exemplos que a Constituição já falou. Nós temos o exemplo, por exemplo, do regramento para deputados estaduais, as prerrogativas dos deputados estaduais serem idênticas aos dos deputados federais. Então nós estamos trabalhando aqui com o princípio da simetria muito claro, muito tranquilo. E nós temos esses princípios constitucionais estabelecidos, que são regras gerais de organização do Estado, limitando a autonomia estadual, mas de uma maneira que nós podemos até avançar naquilo que não lhe foi vedado. Então o Estado ele pode até incluir alguma coisa, porque a Constituição, onde ela não vedou, ela permitiu. Princípios obedecendo a essa organização, essa repartição de competências. Gente, e essas são as normas de repetição obrigatória. Normas de repetição obrigatória que muita gente ouve falar como princípio da simetria. Agora eu queria falar com vocês sobre as normas de repetição proibida. E é essa que entra agora a importância e aí o reflexo no processo penal. Nós estudávamos que nós trabalhamos sempre com a necessidade do governador receber em algum momento uma prévia autorização da Assembleia para que fosse processado criminalmente. Então, várias assembleias, várias constituições estaduais previam que aquela Constituição estadual dizia o seguinte: o governador, para ele ser processado criminalmente, precisa de uma prévia autorização legislativa, uma licença prévia da casa. E isso acontecia em algumas constituições. O exemplo que o STF mudou a sua jurisprudência, o momento em que houve mudança jurisprudencial no STF, foi no julgamento da ADI 5540. A ADI 5540, que foi em maio desse ano. Naquela oportunidade era a Constituição Mineira que estava em xeque. E a discussão ali foi se a Constituição Mineira poderia estabelecer essa licença prévia. E naquela oportunidade, na ADI 5540, ficou fixada a seguinte tese. Não há necessidade de prévia autorização da Assembleia Legislativa para o recebimento da denúncia ou queixa, crime e instauração de ação penal contra o governador do Estado por crime comum, cabendo ao STJ a devidas aplicações de medidas cautelares. Então, olha só, naquela oportunidade, em maio, na ADI 5540, o que disse o STF? Que não há necessidade de prévia autorização.
Então, se algum governador viesse requerer isso baseado no artigo 86 da Constituição, não há necessidade da prévia autorização. Só que o STF começou a dizer mais. O STF começou a dizer que aquele artigo 86 da Constituição, que nós vimos no caso Dilma, vimos agora 2 vezes no caso Temer, aquela autorização da Câmara dos Deputados, naquela votação, aquilo acontece porque o presidente não é chefe de governo, mas acontece porque é chefe de Estado. Então perceba só, quando a Constituição estabelece que haverá uma prévia autorização da Câmara dos Deputados para que haja julgamento do presidente da República, não estamos colocando aquilo porque ele é chefe de governo, mas porque ele é chefe de Estado. Governador não é chefe de Estado, é só chefe do governo estadual. Então por que ele teria essa prerrogativa? E naquela oportunidade o STF afastou. Mas vamos mais além, meus amigos, vamos mais além. Porque o STF começou a lembrar que essa norma que estava prevista era num tempo em que o governador era julgado no TJ. Então, como haveria muitos conluios, até porque escolhas de desembargadores, muita política local, o que eles disseram? Vai acontecer um conluio e essa dificuldade precisava passar. O conluio até entre o legislativo e o executivo, nós sabemos, repartição de emendas, e quem vê assim, isso não acontece lá, né, na Câmara dos Deputados. Mas ele falou, isso aqui é para chefe de governo, então isso seria muito complicado exigir essa prévia licença. Tudo bem. Outra coisa, outras constituições também estabeleciam que a partir do momento em que acontecia aquela autorização, o governador ficava afastado. E um outro questionamento que surgiu foi o seguinte: será que se o governador for recebido uma denúncia contra o governador, ele fica afastado do cargo? O STF também na ADI 5540 disse o seguinte: ele frisou que o afastamento não é automático. O afastamento não é automático. Então isso muda bastante o nosso estudo, porque nós estudávamos até o começo do ano que, primeiro, caberia o governador ter uma imunidade. Qual era a imunidade? Ele só seria processado se tivesse autorização. Depois mudou, dizendo não é automático, mas a Constituição Estadual pode prever. O STF começou a dizer que me parece que não, porque aquilo é para chefe de Estado e não é para chefe do governo. Terceiro, quando for recebida a denúncia, se for, o governador fica afastado. Também não. O STF disse agora que o governador não fica afastado automaticamente. E disse que se alguém for impor medidas cautelares, inclusive afastamento do cargo, quem vai fazer isso? Olha só, gente, quem vai fazer esse afastamento é o STJ. Indecisão devidamente, concretamente motivada, e não for feita, nesse caso, pela Assembleia. Então, quem afasta o presidente da República quando ele é recebido lá, aquele afastamento, é uma consequência lógica do recebimento da denúncia. E ele vai ser julgado. Aqui no Estado não tem prévia autorização, não tem afastamento automático, e se acontecer o afastamento, não vai ser pelo Poder Legislativo, mas pelo Poder Judiciário. Leia-se, STJ, porque o STJ é quem tem competência para julgar governadores da República. Beleza, isso foi em maio. Quando deu em agosto de 2017, o STF já queria fixar uma súmula vinculante. E o que ele começou a falar dessa súmula vinculante, o STF? Ele começou a afirmar que, olha, vamos vedar, vamos proibir que as constituições estaduais estabeleçam essa licença prévia. E daí, antes era a Constituição Mineira, mas agora nós viemos com a Constituição da Bahia, do Rio Grande do Sul e a Lei Orgânica do DF. Esses 3 dispositivos, nesses 3 diplomas, previam também, assim como na Constituição Mineira, a licença prévia para o presidente. E aí, o que aconteceu? Dentro dessa situação, o STF repetiu o entendimento. Agora o relator era o ministro Luiz Barroso, e aí ele soltou a seguinte expressão: o sistema jurídico brasileiro tem normas de repetição obrigatória. E nós já falamos no começo desse vídeo, são as normas de repetição obrigatórias decorrentes do princípio da simetria.
E aí nós vemos que essas normas de repetição obrigatória, elas se classificam, nós temos o princípio da simetria organizado naqueles princípios sensíveis, princípios extensíveis e princípios estabelecidos. Mas agora o ministro Luiz Barroso ele falou, nós também temos normas de repetição obrigatória, normas de repetição proibida. E o que foi que ele fixou nessa situação? Ele formulou uma tese que foi aprovada por 9-1 dentro do STF. E agora eu quero ler para você essa tese firmada no julgamento conjunto dessas 3 ADIs. Das ADIs agora de agosto, na 477, na 4674 e na 4362. Eu vou ler para você agora o que disse essa tese nova. É vedado, olha só, mudou. Naquela primeira tese era não precisava, né? Eu até volto aqui para você, que não precisava naquele momento não há necessidade de uma prévia autorização. Agora, olha o que diz o STF. É vedado que as unidades federativas instituírem normas que condicionem a instauração da ação penal contra o governador por crime comum a prévia autorização da Casa Legislativa. Então, olha só, é vedado que o Estado faça uma norma dizendo o seguinte, norma proibida, que se for para ser processado o governador, precisa de uma autorização da Casa Legislativa. E mais, olha o que vai dizer agora o STF nessa tese final. Cabe ao STJ dispor fundamentadamente acerca das medidas cautelares. E ele coloca entre parênteses, inclusive afastamento do cargo. Inclusive afastamento do cargo. Então, gente, agora fechou. Agora nós estamos diante de uma situação em que antes nós falávamos até abril, até maio, até 2 de maio de 2017, nós estávamos dizendo o seguinte: o governador tem uma imunidade processual. Para ele ser processado, ele passa pela Constituição, pela autorização da Casa Legislativa. Mudou. O STF veio em maio e disse que não precisa dessa autorização legislativa. Segundo, o STF veio em agosto e deixa bem claro, é vedado, proibiu, norma de repetição proibida. O ministro Luiz Barroso aprovou formulou essa tese e foi aprovada. Não pode a norma estadual condicionar o processamento do governador por uma via. Muito cuidado com isso, porque você é tentado a pensar que se foi recebida uma denúncia contra o presidente, que é uma alta autoridade, ele fica afastado automaticamente. Então a gente fala o seguinte, então o governador, lógico que ele vai ser. Não vai. Ele não vai ser afastado. E se for afastado, não vai ser afastado automaticamente. E se for afastado, não será afastado pelo Poder Legislativo, mas pelo Poder Judiciário. E não é o TJ local, é o STJ. Beleza? Então nós fixamos aqui alguns entendimentos que nós podemos extrair dentro dessas teses firmadas pelo STF nesses 2 julgamentos de maio e agosto. Primeiro, quando eu olhar para o artigo 86 da Constituição, que fala de uma prévia autorização da Câmara dos Deputados, eu não aplico isso ao governador do Estado. Por quê? Porque aquilo é feito ao presidente na condição de chefe de Estado e não chefe de governo. Nós podemos compartilhar agora e entender também o seguinte, que não há nenhuma necessidade de Assembleia Legislativa, de nenhuma necessidade de uma prévia autorização legislativa para que o governador possa ser processado criminalmente. Então, o Ministério Público ofereceu denúncia, vai ser recebida diretamente pelo Poder Judiciário ou não, no caso, o STJ. Beleza? Então, lá vai ser a competência para julgá-lo. Terceiro, nós podemos compreender agora que se o artigo 86 da Constituição é o chefe de Estado, não é o chefe de governo, se não há licença, surge uma expressão chamada norma de repetição proibida. E o que ela diz? A Constituição Estadual não pode estabelecer necessidade de licença prévia por parte para processamento criminal. Não pode. É a norma de repetição proibida. Norma de repetição proibida. E nós temos que gravar mais algumas teses. O afastamento em caso de recebimento da denúncia não é automático. O recebimento em caso de denúncia não é automático. Mais uma tese. O afastamento, se ocorrer, não será pelo Poder Legislativo, mas será pelo Poder Judiciário. E para terminar,
esse afastamento, tal como a prerrogativa de função do governador é no STJ, todas as medidas cautelares, inclusive, cuidado, inclusive o afastamento do cargo, serão feitas pelo STJ devidamente fundamentado, observando o caso concreto. Muita coisa, gente, muita novidade. Cuidado, as edições de livros de 2017 não falam sobre isso. Você que estudou esse tema no começo do ano, aqueles que foram meus alunos de parte geral no começo do ano, já mudou o que nós estudamos, então é importante ficar bem conectado. Por isso, o que eu fiz? Eu fiz um resuminho e antes de explicar o que é norma de repetição proibida, eu fiz um resumo sobre o que é norma de repetição obrigatória. Então o texto ficou até um pouco longo e no final, todos esses posicionamentos que eu acabei de passar para vocês, eu coloquei no final. São 6 teses. Então é importante você observar as 6 teses que estão no final. E elas estão devidamente publicadas lá no elonnunes.com, tá bom? Estão lá no meu blog para você dar uma lida agora, se você puder já dar uma ministrada. Aqui no Facebook ainda agora foi compartilhado na minha linha um resuminho sobre isso. É importante que você leia, é importante até que você revise um pouquinho o constitucional e observa como é importante isso, essa aplicação no processo penal. Beleza, gente? Deus abençoe vocês. Fica ligado que é norma de repetição proibida. Vai bombar essas teses em questões objetivas e isso pode ser perguntado em uma questão de prova oral, discursiva, porque nomes estranhos assim às vezes assustam, mas você viu uma coisa muito simples que não tem nenhuma dificuldade. Deus abençoe vocês e um bom dia. Obrigado. Valeu.